COP29, 29ª Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, no Azerbaijão, fechou um ciclo de 3 COP seguidas sediadas em países petrolíferos. E como já era esperado, terminou sem grandes acordos e frustrou pela falta de ambição para responder aos desafios da crise climática. Durante 2 semanas, o mundo estava de olho na capital Baku, em um contexto de tensões geopolíticas, guerras e insegurança energética, e a vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Líderes de 190 países membros das Nações Unidas, empresas e sociedade civil se reuniram em um momento crítico para o planeta. 2024 foi a primeira vez que rompemos o limite de 1,5 graus estabelecido pelo Acordo de Paris e batemos recordes nas emissões globais. A expectativa em Baku era em torno de uma COP do financiamento, em que se chegasse em um consenso sobre valores destinados de países em desenvolvimento para os mais vulneráveis, lidarem com os efeitos mais severos das mudanças climáticas e serem capazes de investir no desenvolvimento de cidades mais resilientes. Frente a eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e intensos, a adaptação foi outro tema em grande destaque na COP29. A exemplo das enchentes históricas no Rio Grande do Sul, a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, esteve na COP para contar o que o Estado tem feito e apostado para se adaptar à nova realidade imposta pelo clima. A enchente, então, que assolou o estado, de fato, ela foi a maior do estado, a maior do Brasil, e eu acredito que em proporções ela também ganha um espaço a nível mundial, porque nós tivemos 95% do estado atingido, né? E isso fez com que o governo do estado provocasse as secretarias para que nós refizéssemos o nosso projeto, os nossos planos para a gestão que nós estávamos coordenando, comandando. Então, o que significou isso? A criação de um novo plano, que é o Plano Rio Grande. Esse Plano Rio Grande, ele é desenhado com uma conexão imensa entre as secretarias, porque nós estamos trabalhando na reconstrução adaptada do Estado para mudanças climáticas. Então, nós temos vários eixos dentro do Plano Rio Grande que trabalham tanto na resposta, que é o que nós tivemos que fazer, e aí criamos uma série de protocolos que vão ser replicados e melhorados, mas também na preparação e no Rio Grande do Sul do futuro. Então, esses 3 eixos, eles têm vários projetos de diferentes secretarias e eles se interligam para que a gente possa reconstruir o mais rápido possível, mas não uma simples e pura reconstrução. Já no segundo dia da Grande Conferência do Clima, um avanço foi celebrado: a regulação do mercado global de carbono, contemplado pelo artigo 6 do Acordo de Paris. Dias depois, o Brasil tomou a frente e apresentou sua contribuição nacionalmente determinada, a conhecida NDC, trazendo uma meta atualizada de redução das emissões de 59% a 67% até 2035, em relação aos níveis de 2005. Segunda maior do evento, a delegação brasileira foi liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e não contou com a presença do presidente Lula, que deixou de ir a Baku devido a um acidente doméstico. Também estiveram presentes a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, que conversou com a Exame e comentou sobre a NDC e o protagonismo brasileiro. Bom, da NDC, eu acho que é um pouco isso, acho que teve um estranhamento, porque ela é novidosa mesmo, ela traz muitos elementos, obviamente, interessantes da nossa perspectiva. Acho um que eu gostaria de destacar é o tanto de ênfase que a gente deu para adaptação. A segunda, que eu acho que a gente também conseguiu mostrar, é que assim, uma coisa é a ambição que o país tem. E nós temos uma grandíssima ambição como país. O Brasil é um país vulnerável e sabe que pode contribuir muito. Então, a gente quis deixar isso muito explícito na nossa NDC, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente também tem essa consciência das incertezas. E acho que foi importante colocar as incertezas que tem. A gente está num momento geopolítico de muita incerteza. O Brasil não é um país que tem todo o espaço fiscal que precisaria ter.
para implementar tudo que a gente quer na velocidade que a gente quer ter. Então é uma NDC, eu acho que bastante moderna no sentido de falar das soluções, o que a gente precisa, com muito pé no chão e ao mesmo tempo reconhecer o momento que o mundo está passando. O governo apresentou a sua meta climática como ambiciosa e ousada, trazendo o combate ao desmatamento como peça-chave. Especialistas comentaram sobre o que ela significa para limitarmos a temperatura do planeta. Confira o que diz André Ferretti, gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. A NDC apresentada pelo Brasil na COP29, ela de fato está mais à frente do que a grande maioria dos países. O Brasil, em 2023, teve uma redução de emissões de cerca de 12%, principalmente devido à redução de desmatamento. A gente vê que a NDC apresentada, ela tem um apetite aquém do que a ciência tem demandado. O IPCC, no ano passado, em 2023, indicou que para que a gente consiga ainda ficar dentro de 1,5 grau de aumento da temperatura média do planeta até o fim do século, os países, no seu conjunto, deveriam reduzir cerca de 60% das emissões de gases de efeito estufa em relação ao ano de 2019, antes da pandemia. E se nós analisarmos, então, o potencial que o Brasil tinha de contribuir com isso, o Brasil emitiu em 2019 1,7 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. E se a gente reduzisse, então, em 2035, 60%, como recomenda a ciência, o IPCC, nós teríamos que ter uma meta de emitir até 680 milhões de toneladas. Ocorre que o Brasil apresentou uma meta em que diz que a gente vai emitir de 850 milhões de toneladas a 1,05 bilhão de toneladas. A COP também é um momento em que o setor privado dialoga e reforça seu papel na descarbonização global. A Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, por exemplo, está na vanguarda do uso de renováveis no setor, lidera ações em economia circular e investe fortemente em tecnologia para reduzir o impacto da indústria. O principal ponto, inclusive, relacionado à descarbonização, que é a matriz energética da produção de alumínio. O alumínio ele é eletrointensivo, então quando produzido com energia de origem fóssil ou energia que não seja renovável, ele se torna também carbono intensivo. No caso da CBA, nós temos uma capacidade, na verdade, de produzir 100% de energia renovável, o que torna nosso produto, então, nosso alumínio, numa intensidade de carbono 3,5 vezes menor do que a média no mundo. Então esse é o primeiro desafio da indústria do alumínio, é transformar a matriz energética. A CBA já possui 100% renovável. A segunda etapa está ligado à descarbonização por meio da reciclagem. Segundo o International Aluminum Institute, a produção de alumínio vai crescer ao longo das próximas décadas muito em função do aumento da capacidade de reciclar. E o alumínio reciclado, ele consome apenas 5% da energia necessária para produzir o alumínio, de forma padrão. A Alus, primeira empresa brasileira do setor de shopping centers a definir metas de sustentabilidade até 2030, também esteve presente e levou o seu conceito de Sustainable Life Centers, que traz como princípio os shoppings não apenas como espaços de compras, mas também de sustentabilidade. Olá pessoal, Mário e eu estamos aqui em Baku, no Azerbaijão, na COP29. Aqui a gente pôde contar o nosso case de sustentabilidade. Falamos das nossas práticas, das nossas metas e também estamos dando as boas-vindas para o pessoal para o ano que vem recebê-los na COP30 em Belém, onde nós temos 2 shoppings. E nós contamos também que nós vamos antecipar as nossas metas ambientais para os nossos shoppings da Bacia Amazônica. A gente conta com todos vocês para poder cumprir as metas que a gente se comprometeu. Já a segunda semana da Conferência do Clima foi marcada pelo início da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, momento em que líderes de diversos países deixaram Baku para participar das discussões no Brasil. Na ocasião, houve uma pressão por mais ambição no combate à crise climática.
O G20, ele é muito importante na pauta climática porque além de reunir as 20 maiores economias que representam 87% do PIB global, ele também responde por 80% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, aquilo que for definido no G20 ou por esses vários países, ele vai ter um efeito importantíssimo aí de curto e longo prazo na nossa agenda. E por essa razão, mais de 50 organizações de toda a América Latina se reuniram para colocar alguns pontos especiais aí para essa reunião do G20 que ocorre no Rio de Janeiro nessa próxima semana. Entre eles, que os compromissos nacionais, as chamadas NDCs, dessas 20 economias, tenham muita clareza sobre ambição, que a gente possa olhar para as NDCs e saber que elas são de alta ambição. O Brasil é uma das nações do G20 que já soltou, trouxe alguns elementos positivos, se espera que as demais apresentem compromissos ambiciosos. O desfecho final, em Baku, foi uma batalha diplomática, onde interesses de países desenvolvidos e em desenvolvimento levaram à falta de consenso e atraso nas negociações. Após críticas a uma meta de 250 bilhões de dólares anuais divulgada no rascunho do acordo final, países desenvolvidos concordaram em 300 bilhões de dólares de financiamento climático. O valor frustrou, pois é muito aquém da necessidade na casa de trilhões para responder à crise do clima. Outro ponto que decepcionou foi a falta de menção aos combustíveis fósseis no acordo e a retirada da tarefa de grandes indústrias poluidoras pagarem a conta da crise climática. Ricardo Baitello, gerente de projetos do Instituto Energia e Meio Ambiente, considerou um retrocesso. Bom, a gente teve uma nova versão do texto da COP29 para ser avaliado, uma discussão grande a respeito das finanças, né? A gente não tinha expectativas positivas para o número, mas a gente, além de um número baixo, a gente vê um texto com uma qualidade baixa da estruturação dessas finanças, né, e da responsabilização dos países desenvolvidos em prover esses recursos. Agora, o mundo se volta para o Brasil, onde acontece a próxima COP30 em novembro de 2025, em Belém do Pará, no coração da Amazônia. Esta COP marca 10 anos após o histórico Acordo de Paris, e as expectativas são altas para que se avance em questões cruciais, como o próprio financiamento e seus mecanismos. Por outro lado, há desafios geopolíticos. Os Estados Unidos, maior emissor global, saiu da mesa das negociações da ONU e há um temor que leve outros países junto. O apelo global é que esta seja a COP da implementação, apresentando ações concretas e metas mais ambiciosas. Também é o ano em que o Brasil irá apresentar a maior delegação indígena da história. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, falou justamente sobre o desafio de fazer os recursos de financiamento chegarem nessas comunidades e a importância de estarem no centro das discussões. O financiamento ainda está longe, né, de ser o suficiente para o que a gente precisa para combater as emergências, né, no Brasil. Nós precisamos combater o desmatamento cada vez mais, embora esse ano, né, agora a gente conseguiu redução do desmatamento de 45,7% na Amazônia, 25% no Cerrado, né, um número que vinha aumentando, né, somente nos últimos anos. Agora a gente já conseguiu reduzir também no Cerrado, e isso também se soma aí às ações que nós estamos fazendo nos territórios indígenas de combate às invasões, né? Então as terras indígenas somam-se a esse número total, né, de redução do desmatamento. E também o que nós temos falado muito, né, a nossa mensagem principal é que nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo. Portanto, os territórios indígenas funcionam como essa grande barreira contra o avanço do desmatamento, né, contra a expansão, a fronteira da expansão agrícola, né? Então nós precisamos também ser remunerados pelo serviço que prestamos naturalmente para essa proteção. O Brasil pode liderar e protagonizar a agenda climática global, com todo o seu potencial em energias renováveis,
bioeconomia e soluções baseadas na natureza. O governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre a preparação na cidade amazônica. A COP30 no Brasil, na Amazônia, será a grande oportunidade de revisitar as metas do Acordo de Paris e apontar as reais oportunidades de financiamento climático, de redução de emissões que o planeta deverá encontrar. E, claro, deixar um legado para a Amazônia, soluções baseadas na natureza, aproveitar da atmosfera de fazer a COP da Floresta, pela primeira vez a COP acontecendo na maior floresta tropical do mundo. Para ficar por dentro da COP30 no Brasil, acompanhe a cobertura e os nossos conteúdos na plataforma da Exame e Exame SG.